Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Andressa e faço parte do Grupo Fiscal. No vídeo de hoje falarei sobre a tributação na pessoa física, no imposto de renda sobre os rendimentos variáveis no mercado de opções. Mas antes de iniciar, te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Para começar, vamos a uma breve contextualização sobre o tema. A renda variável é aquela remuneração ou retorno de capital que não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Nela se compreende todas as operações realizadas na Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. No Brasil, a única Bolsa de Valores do país é a B3. Já o mercado de opções é onde são negociados direitos de compra ou venda de ações, índices, mercadorias ou futuros. Como exemplo, boi gordo, milho, soja, café, dólar, entre outros. A negociação ocorre com preços e prazos de exercício pré-estabelecidos, emitido por um lançador, que é o vendedor, e adquirido por um comprador, que é denominado titular. Em outras palavras, é o mercado em que o comprador da opção negociada em bolsa de valores adquire o direito de comprar ou vender ações, mercadorias ou futuros em data futura e preço previamente fixado, mediante o pagamento de um prêmio ao vendedor. Nesse tipo de contrato, o titular do direito, de acordo com a posição dele na bolsa de valores, pode realizar a venda do contrato de opções antes do seu vencimento. Para entrarmos agora no mérito da tributação do imposto de renda, precisamos ter em mente a segregação das operações de renda variável no mercado de opções em duas naturezas. As operações comuns possuem datas distintas para compra e venda ou encerramento da operação, que também são chamadas de swing trade, e a segunda são as operações day trade, as quais têm datas de compra e venda ou encerramento da operação no mesmo dia, e sua realização ocorre pela mesma corretora de valores mobiliários e pelo mesmo investidor. Dados os conceitos gerais, vamos aos fatos da tributação. A base de cálculo do imposto de renda sobre essas operações de renda variável negociadas no mercado de opções será o ganho líquido dessas operações, que será segregado de três formas. A primeira é no caso de negociação da opção antes do vencimento do contrato. Neste caso, o ganho líquido será apurado pelo resultado positivo auferido no encerramento de opções da mesma série. Ou seja, no caso em que o investidor decidir alienar o seu direito da opção na Bolsa de Valores, decorrente de uma valorização do mercado e, consequentemente, recebendo pela venda um valor de prêmio superior ao que pagou pela sua aquisição, deduzidos os custos da corretagem, essa diferença entre o prêmio pago e o prêmio recebido será o ganho líquido da operação. A segunda é no caso de encerramento da opção no vencimento do contrato. Neste caso, em que o investidor for realizar o exercício da opção, ou seja, usufruir do direito de compra ou venda de determinado ativo na data do vencimento do contrato, a legislação determina que o ganho líquido será apurado de formas distintas para o titular e o lançador, e também para as opções de compra e venda. No caso do titular de opção de compra, o ganho líquido será apurado pela diferença positiva entre o valor da venda à vista do ativo na data do vencimento e o preço de exercício da opção acrescido do valor do prêmio. No caso do vendedor de opção de compra, o ganho líquido será apurado pela diferença positiva entre o preço de exercício da opção acrescido do valor do prêmio e o custo de aquisição do ativo objeto do exercício da opção. No caso de comprador de opção de venda, pela diferença positiva entre o preço de exercício da opção e o valor da compra à vista do ativo, acrescido do valor do prêmio. E por fim, no caso do lançador de opção de venda, pela diferença positiva entre o preço da venda à vista do ativo na data de exercício da opção, acrescido do valor do prêmio e o preço de exercício da opção. E por fim, a terceira segregação para identificar a base de cálculo é no caso de não ocorrer a negociação do exercício da opção por parte do titular. Neste caso, a data do vencimento da opção, o valor do prêmio constituirá ganho para o vendedor e perda para o titular, que é o comprador. Identificada a base de cálculo, a legislação determina que os ganhos líquidos auferidos em alienações ocorridas em operações comuns liquidadas no mercado de opções sujeitam-se ao imposto sobre a renda alíquota de 15%.
a incidência sobre os ganhos líquidos mensais será definitiva, ou seja, recolhido pelo próprio contribuinte e não será compensável na declaração de ajuste anual da pessoa física. Totalizando as operações realizadas dentro do mês, a apuração e o recolhimento do imposto devido deve ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente por meio de DARF utilizando o Código de Receita 6015. Um detalhe importante é a possibilidade de compensação das perdas incorridas nas operações comuns de renda variável dos ganhos líquidos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes, inclusive nos anos calendários seguintes de outras operações comuns. Apenas cabe salientar que as perdas apuradas em operações day trade não poderão ser compensadas com o ganho líquido decorrente de operações comuns, assim como as perdas apuradas em operações comuns não poderão ser compensadas em operações day trade. Além da tributação efetiva mensal, haverá ainda a retenção na fonte. Isso mesmo, as operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas estão sujeitas à retenção do imposto sobre a renda incidente na fonte à alíquota de 0,005%, salvo se o valor da retenção for igual ou inferior a R$1, que neste caso é dispensada. A retenção será aplicada sobre o resultado positivo da soma dos prêmios pagos e recebidos no mesmo dia, sendo eles apurados pela consolidação em cada bolsa ou entidade de registro dos prêmios referente a todas as séries de opções negociadas ou registradas nas referidas entidades. O responsável pelo recolhimento da retenção é a instituição intermediadora, ou seja, a própria corretora. O valor retido é considerado uma antecipação do valor devido, e dessa forma poderá ser deduzido do imposto calculado sobre ganhos líquidos do mês, compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses subsequentes e, caso ainda reste saldo, poderá ser compensado na declaração de ajuste anual ou compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de ações. Por fim, é importante destacar que no preenchimento da declaração de ajuste anual, caso exista aquisição de contratos de opções de compra ou de venda que ainda não foram exercidos na data de 31 de dezembro do respectivo ano calendário e que tenham valor de aquisição igual ou superior a R$1.000, estes contratos eles devem ser discriminados na ficha de bens e direitos pelo seu valor de custo, ou seja, pelo valor do prêmio pago em sua aquisição. Esse foi o assunto de hoje. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.